pessoal, eu sou Gabriel Távori e no vídeo de hoje nós iremos resolver um exemplo, o qual pede no item A para mostrarmos que o campo vetorial dado pela função vetorial y² z ao cubo em I mais 2xy ao cubo em J mais 3x y² z² em K, ele é conservativo. E no item B, para determinarmos uma função potencial f, tal que o gradiente de f é igual à nossa função vetorial. Para esse item B ser possível, o nosso campo ele deve ser conservativo. Então, vamos agora na solução e verificarmos se o campo é ou não conservativo. Vamos lá! Na solução do item A, para verificarmos se o campo ele é conservativo, iremos aplicar o rotacional no campo. Caso o rotacional do campo ele seja igual a zero, o campo ele será conservativo. Vamos então agora calcular o rotacional e verificar se ele é ou não conservativo. Vamos lá! Bom pessoal, como já discutimos no vídeo anterior sobre a definição do que é o rotacional, faremos aqui o produto vetorial entre o operador del e a função, o nosso campo vetorial, as componentes do nosso campo vetorial, e acharemos então o rotacional. Bom pessoal, fazendo então a multiplicação vetorial, teremos o rotacional do de f, que será 6xyz² em I, mais 3y² z² em J, mais 2yz ao cubo em K. E para cada termo em JK, teremos o mesmo termo negativo que fará o cancelamento. Teremos então que o rotacional do campo f será zero, portanto o campo ele é conservativo. Chegamos à conclusão que ele é conservativo. Como o campo ele é conservativo, então existe uma função f, uma função potencial f, tal que o gradiente dessa função ela é igual ao a nossa função vetorial. E agora no item B, seguiremos para o cálculo dessa função f. Antes de partirmos para o item B, deixarei a foto aqui da lousa para vocês e voltamos já já. Bom pessoal, partindo então da relação de que a função vetorial ele deve ser igual ao gradiente de f, teremos então que as componentes I, J e K, ou seja, P, Q e R, do nosso vetor, da nossa função vetorial, será igual às derivadas parciais da função f, da função potencial f, nas direções dos versores I, J, K. Então, nós teremos que P é igual a derivada parcial de f em x, Q é a derivada de f em y, e R é igual a derivada de f em z. Aplicando então essa relação na nossa função vetorial, teremos que a derivada de f em x será igual a y² z ao cubo, a derivada de f em y será 2xy ao cubo, e a derivada de f em z será igual a 3xy² z². O nosso interesse é achar uma função f, é achar a função potencial. Então podemos pegar qualquer uma dessas três derivadas parciais e integrarmos em relação à variável que ela foi derivada, para nós chegarmos na função f, na função potencial. No nosso caso aqui, vou escolher arbitrariamente a função, a derivada parcial de f em x, e então nós iremos integrar em x para chegarmos em uma parte da função potencial. Vamos lá. Fazendo então, pessoal, a integral da derivada parcial de f em x, ou seja, integrando novamente y² z ao cubo em dx, chegaremos em x, y² z ao cubo, mais uma função de yz, que quando a função f, a função potencial f, foi derivada, essa função de yz foi vista como uma constante em relação a x, e por isso ela foi anulada. Então agora
trabalharemos na função f, na função potencial f, de modo a descobrir, a achar quem é essa nossa função g de yz, tal que ela foi derivada, né, e resultou em apenas y² z ao cubo. Como nós temos a função potencial, podemos agora derivar essa função em relação a y ou a z e fazer uma comparação com, né, a nossa primeira igualdade novamente, né, que é a derivada de f em y é igual a 2x yz ao cubo. Então agora, o próximo passo é derivarmos em y, tá? E compararmos com a nossa derivada parcial que já foi dada. Vamos lá. Fazendo então a derivada em y, teremos 2x yz ao cubo mais a função g de yz derivada em y. Quando comparamos essa expressão, né, da nossa função potencial derivada em y, comparando com a nossa equação 2, chegaremos, né, que 2x z ao cubo coincidiu com a derivada, o que, né, nos resulta que a função g derivada em y é igual a zero. Mas o nosso interesse é achar a função g de yz e não a derivada em y dessa função. Então, como a função g de y, né, g derivada em y, é igual a zero, integraremos essa função novamente para chegarmos à função g. Vamos lá. Como a nossa derivada da função g é igual a zero, integraremos essa função, né? Chegaremos então que a função g é igual a uma outra função h de z. Ou seja, quando derivamos a função g em relação a y, essa função h de z, é uma função pura de z, ela foi vista como uma constante em relação a y. E por isso ela acabou sendo, né, eliminada durante a derivação. Mas agora que chegamos que a função g de yz é na verdade uma função pura de z, podemos substituir h de z na nossa equação 4 e repetir o mesmo processo, só que agora comparando com a derivada parcial de f em z, para nós descobrirmos quem é essa função h de z. Então vamos lá. Fazendo então, pessoal, a substituição da equação 5 na equação 4, né, chegamos que a nossa função potencial ela será x² z ao cubo mais uma função de z. Para nós acharmos essa função de z, faremos a derivada parcial da nossa função potencial em z, né, o que nos resulta em 3x y² z² mais a função h de z derivada. E quando comparamos essa função com a função, né, com a função da derivada parcial em z, chegamos, né, que a nossa h de z ela é zero. A nossa h', né, a função derivada da função h, ela é zero. Portanto, a nossa função h de z será uma constante, porque quando integraremos a função h', que é zero, uma integral de zero, essa é uma constante, chegamos então a uma constante e iremos substituir novamente na equação 5. Derivada da função h é igual a zero, então a nossa função h de z será a integral de 0 dz, né, integrando em relação a z. Chegamos então que a função h de z é igual a uma constante. Portanto, chegamos no resultado da nossa função potencial, chegamos na nossa função potencial de fato, ou seja, a função f de x, y, z é igual a x² z ao cubo mais a constante k. Para verificarmos se está correto o resultado, se chegamos em um resultado, né, correto, podemos fazer as derivadas parciais dessa função potencial f e compararmos com a nossa função potencial. Vamos lá, derivada da f em x será y² z ao cubo. y² z ao cubo, ok. Derivada de f em y será 2xyz ao cubo. 2xyz ao cubo, correto. Derivada em z, 3x y² z². Todas as derivadas parciais coincidiram com a nossa função vetorial, portanto podemos chegar na conclusão que a nossa função potencial é
a função dada, né, pelo resultado que encontramos. Chegamos ao fim do nosso exemplo. Vou deixar uma foto para vocês aqui agora da lousa. E quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar nos horários de monitoria, nos horários, né, e pelos meios de comunicação que já foram informados a vocês. Obrigado.